Cumprimento a todas e todos nesse final de tarde. A Comissão de Incentivo à Participação Feminina deste TRT gostaria de, em comemoração ao Mês da Mulher, ter trazido aqui uma programação alegre, divertida, mas, infelizmente, diante da maior tragédia humanitária deste século, que assola o Brasil da pior forma possível, com o número de mortes superando 2.000 mortes por dia, todos os dias, já chegando na casa de 300.000 mortes, nós não podemos fugir da nossa responsabilidade social e institucional que marca a luta histórica de todas nós por igualdade e dignidade, e resolvemos enfrentar com informação o descaso, a falta de empatia, o negacionismo e até a maldade. Trouxemos hoje aqui para conversar conosco a professora universitária Thelma Maciel, que ganhou projeção nacional por sua luta contra o coronavírus, por sua competência, engajamento e coragem. A professora Ethel é titular da Universidade Federal do Espírito Santo, é doutora em epidemiologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, realizou pós-doutorado em epidemiologia pela Johns Hopkins University, é enfermeira graduada pela Universidade Federal do Espírito Santo, pesquisadora e desenvolve suas atividades no campo da saúde coletiva, com ênfase em epidemiologia, atuando principalmente nos seguintes temas: métodos epidemiológicos, epidemiologia de doenças infecciosas, análise de controle de epidemias, Covid-19, Zika vírus, febre amarela e, em especial, estudo da tuberculose. É feminista e ativista pelos direitos humanos e atuante na causa das mulheres e da ciência. Antes de iniciar, só gostaria de dar duas rápidas informações. Primeiro, que o formulário de presença estará disponível aqui no link, no chat. E depois que a professora Ethel vai fazer a explanação dela e vai abrir para as nossas perguntas, tá? Então, quem tiver perguntas no decorrer da palestra, pode fazer pelo chat. Do professor Ethel, é uma honra muito grande tê-la aqui conosco para discutir um assunto tão importante num momento tão difícil. Fique à vontade para fazer a sua explanação e nos ajudar, né, da melhor forma. Obrigada, doutora Germana. Em seu nome, eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vou discutir, como você bem falou, um assunto que, infelizmente, né, nós estamos na pior crise sanitária de todos os tempos no Brasil. E eu digo assim, na saúde coletiva, a gente estuda todas as crises sanitárias do Brasil, e essa, sem dúvida, é a pior delas. As crises que nós tivemos no passado, elas atingiram estados de forma localizada. Tivemos crise no Rio, crise em São Paulo, na Bahia, em Minas, historicamente falando, né? Em outras partes do Brasil, mas nunca tivemos uma crise nessa dimensão que temos hoje aqui no nosso país, atingindo todos os estados, no maior colapso do nosso sistema de saúde jamais visto, e onde nós, infelizmente, estaremos presenciando nos próximos dias pessoas morrendo sem atendimento. Já presenciamos, né, desde o início do ano, começando por Manaus e agora passando para os outros estados, Rio Grande do Sul, São Paulo, com muitas pessoas em fila de espera, e aqui o Espírito Santo não fica de fora, né? Estamos aí vivendo um momento muito difícil, muito duro para a nossa sociedade capixaba. Então, eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui, de uma apresentação que eu preparei aqui para vocês, e só que quando eu coloco aqui eu não vejo mais nada, eu só queria saber se vocês estão vendo. Doutora Germana, conseguem ver direitinho? Estamos vendo, sim. Tá, então eu vou falar aqui hoje de uma parte muito específica
que é o momento da gestação e o que nós sabemos até agora em relação à pandemia da Covid-19 em mulheres que estão vivenciando esse período, né, da sua vida, um período que deveria ser muito alegre, né, de muita felicidade, e estamos aí enfrentando muitas dificuldades. E a gente vai ver aqui na apresentação que essas dificuldades, infelizmente, como todas as outras, ela não nos atinge de forma igual, né? A desigualdade também é muito marcante nesse momento. Então, eu vou falar um pouco aqui do que nós sabemos até agora, das evidências científicas até o momento da gestante e Covid-19, e vou falar aqui de um estudo epidemiológico que nós fizemos aqui no Espírito Santo, né, com dados do Brasil de mulheres que tinham síndrome respiratória aguda, internadas por isso, e que muitas vieram a falecer, né? Eu vou mostrar para vocês um pouco do perfil de quem foram essas pessoas, essas mulheres que morreram por essa condição. O que eu vou falar aqui, eu depois vou compartilhar o slide com o Felipe, que está aqui nos auxiliando, e a doutora Germana, para quem quiser, né? Aqui a gente tem, eu baseei essa minha apresentação nesses 2 artigos, são revistas muito importantes na nossa área, e que eu vou falar está baseado aí nesses dados. Então, assim, em geral, as gestantes, se a gente olhar todas as doenças respiratórias, elas têm uma propensão maior de desenvolver um quadro mais grave, mas a gente não está vendo isso na Covid-19, felizmente. Então, diante dessa pandemia e que já completou 1 ano, a gente ainda não sabe muita coisa. Então, a doutora Germana tinha me pedido para falar sobre as variantes especificamente e a gestação, mas nesse momento a gente sabe muito pouco. Então, eu vou fazer uma abordagem mais geral e depois a gente discute um pouco mais sobre isso. Mas a questão das variantes é algo que está em aberto ainda. A gente ainda não tem muita pesquisa, ainda não sabemos muitas coisas. Em 1 ano dessa doença, eu posso dizer para vocês assim, a gente sabe mais da Covid-19 que muitas outras doenças, porque foram muitas pesquisas, mas muitas coisas nós ainda desconhecemos. E uma delas é assim, por que alguém desenvolve uma doença grave e outra pessoa, na mesma condição, não desenvolve? Existem alguns fatores que nós ainda não conhecemos. Então, por isso que todos temos que nos cuidar, porque não temos essa certeza. Então, o coronavírus, ele provoca um maior risco de pré-eclâmpsia, que é aquela condição de aumento da pressão arterial, que faz com que muitas mulheres, inclusive, tenham que antecipar o parto por essa condição, quando ela fica muito grave. Nesse momento, a COVID, ela gera, né, uma inflamação, pode causar mais trombose, e ela pode ter uma interferência maior nesse período da gravidez. Não sabemos por que umas pessoas terão, algumas grávidas, e outras não. Mas a COVID pode gerar isso. Por isso que é muito importante que as grávidas se protejam muito. Desde o início, elas não têm sido colocadas como grupo de risco. E desde o início, eu tenho sido uma voz que fala que elas deveriam ser consideradas como grupo de risco, para, por exemplo, afastamento de trabalho presencial, porque como nós não sabemos muitas coisas, é melhor que elas estejam mais protegidas nesse momento, né? Então, isso a gente não tem certeza, mas pelo processo inflamatório que a COVID causa, é possível que pode ter, sim, mais problemas. A outra coisa que uma mãe, a gestante, ela pode passar para o feto durante esse período da gestação? A gente ainda não tem muita certeza, mas alguns relatos de caso, de análises de carga viral, que é o tanto de vírus, né, a quantidade de vírus que é encontrado na placenta e no cordão umbilical, eles indicam que essa hipótese pode sim
acontecer. Então, a mãe pode passar. A gente ainda não tem certeza, porque a gente não tem tantos dados ainda sobre isso. Algumas pessoas passaram, outras não, então as evidências ainda são fracas. Mas algumas análises de placenta e cordão umbilical encontraram carga viral nesses órgãos. A gestante tem um risco de ter um parto prematuro por causa do SARS-CoV-2, né, da Covid. Então, de acordo com uma revisão sistemática de um grupo bastante importante, publicado na BMJ, que é uma revista inglesa muito importante, elas podem sim estar sujeitas a partos antes do momento. Então, por isso que elas devem estar mais protegidas, né? Os quadros graves, eles são mais comuns em gestante? Se ela não tiver nenhuma doença prévia, não são. Não são. Não sabemos por que exatamente algumas evoluem para a gravidade. Tem risco para o bebê, se a mãe tiver Covid? Vai depender muito do quadro da mãe. Porque se a mãe tiver em sofrimento respiratório, também vai haver sofrimento respiratório no bebê. Então, isso é muito relativo. Em alguns casos isso pode acontecer, mas pelo risco disso acontecer, mais uma vez eu digo, as gestantes precisam ficar mais protegidas, tá? Porque pode haver essa diminuição de oxigenação no bebê e você ter um problema para aquela criança para o resto da vida, já que ela está em formação, né? A gestante, ela pode ser entubada e tomar remédios, né, contra a Covid, porque a gente tem os medicamentos que são utilizados para sedação. Inclusive, temos observado aí que o Brasil está enfrentando um problema enorme dessa crise sanitária e que a gente pode vir a ter uma falta desses medicamentos, que a gente chama de kit intubação, né? Mas em casos muito graves, a gestante deve sim, né, ser entubada conforme indicação médica, do mesmo jeito que acontece fora da gravidez, né? Mas sempre avaliando a saúde do bebê para garantir também, né, que nada possa prejudicá-lo, e em alguns desses momentos, muitas vezes é preciso que seja feito um parto, né, antes do momento. Não há indicação de fazer cesariana porque a gestante teve Covid ou está com Covid. Então, ela segue as mesmas recomendações, né? Vai fazer cesariana, aquela que tem indicação para cesariana. O pré-natal muda alguma coisa na pandemia? Então, isso é uma coisa muito, muito importante, porque como todos os serviços de saúde hoje estão dedicados, né, à Covid, é muito importante que a gestante não deixe de ir às suas consultas, com todo o cuidado, né, usando a máscara, fazendo com todo o cuidado necessário, e que o momento exige, mas cuidar da saúde da gestante e do bebê é muito importante nesse momento. Então, não deixar de ir às consultas, porque alguns eventos que podem acontecer, né, eles podem ser identificados na consulta e salvar, né, a vida da mãe e do bebê. Então, vou mostrar para vocês aqui agora. Então, essas são as dúvidas gerais em relação à Covid e gestação. A análise que nós fizemos aqui, no nosso grupo da UFES, sobre todas as gestantes que foram hospitalizadas nesse período de síndrome respiratória aguda crônica, aguda grave, por Covid-19 no Brasil. E a gente fez um recorte de raça-cor, porque, infelizmente, temos diferenças importantes. A gente fez esse estudo, esses dados estão em revistas, né, para serem analisados para publicação, então a gente fez ali até o período de junho, os dados que nós tínhamos. Hoje, nós temos muito mais gestantes hospitalizadas por Covid, porque, infelizmente, como eu falei, elas não foram consideradas grupo de risco, muitas gestantes continuaram trabalhando em locais de grande circulação, por exemplo, supermercado, locais de repartição de muitas pessoas, e que essas mulheres ficaram muito em risco, e nós tivemos um aumento dessas análises que a gente fez,
tivemos muito mais mulheres que morreram gestantes nesse período, né? Temos aí crianças que nunca conhecerão as suas mães, então isso é muito triste. Eu acabei, inclusive, de dar uma entrevista agora para a Globo News falando exatamente sobre isso, e o repórter tinha me falado que o que motivou, né, a matéria foi uma gestante de 24 anos que faleceu. Os bebês conseguiram se salvar, era uma gestação de gêmeos, e o marido com 26 anos, desesperado, né, sem entender até agora o que estava acontecendo. Então, esse infelizmente, é o que nós estamos vendo, né, no país, um aumento maior dessas mortes. Então, só para vocês entenderem assim, a definição de síndrome respiratória aguda grave, que a COVID, a hospitalização da COVID, ela está nesse grupo. Hoje, mais de 90% das SDRAGs, né, essa síndrome respiratória aguda grave, elas são por COVID, né, no Brasil, e a gente classifica, tem 4 critérios, né? Tem que apresentar febre, mesmo que a pessoa diga, eu tive febre ontem, então febre, tosse ou dor de garganta, dispneia, aquela falta de ar, ou a saturação de oxigênio, né, medida pelo oxímetro, menor de 95%, com desconforto respiratório. Então, tendo 4 desses sintomas, é uma síndrome respiratória aguda grave e precisa ser hospitalizada. Então, a gente analisou aquelas que conseguiram sobreviver, né, e aquelas que foram, infelizmente, a óbito. Então, até junho, a gente tinha 1.110 gestantes nessa condição, e a gente analisou, porque algumas não tinham o preenchimento, né, dessa variável de raça-cor, a gente analisou as 656 que tinham essa variável, e 436, 66% se declaravam, né, negras, e 220 desse grupo se declararam brancas. Então, os resultados, eles são importantes para a gente pensar que muitas gestantes começam com quadros de diarreia, uma dor de garganta leve, e às vezes não dão atenção a esses sinais e sintomas, e quando elas chegam, elas já estão muito graves. E como a gestante ela já tem uma dificuldade de respirar, principalmente aquelas que estão num estágio mais avançado, né? Esse sintoma ele fica confuso, né? As mulheres não relacionam que elas estão com um problema. Então, é muito importante a gente alertar e a gente observar mesmo. A gente está olhando e falando assim, você tá com uma dificuldade, né, para respirar, você está achando que você piorou, você alertar até, porque às vezes esses sinais e sintomas passam desapercebidos e quando chega já está num estado muito grave. Então, o que a gente observou? A gente observou que aquelas gestantes que foram hospitalizadas, que eram mais negras, né, as mulheres que se autodeclaravam negras, raça-cor preta, elas eram muito mais jovens, elas tinham menor escolaridade, aí até o ensino fundamental, elas eram mais do Nordeste, e elas tiveram muito mais chance de morrer. Isso mostra para nós, né, a gente que analisa os dados como epidemiologista, os dados vão falando com a gente, né? E isso aqui demonstra a profunda desigualdade, né? Se a gente olhar aqui, as mulheres que se autodeclararam pretas, comparado com as que se autodeclararam brancas, as pretas tiveram 2 vezes mais chance, mais risco, né, mais chance de morrer do que as brancas.
Então, isso aqui eu queria falar que nós precisamos melhorar o acesso à saúde em geral. Essas mulheres que são menos escolarizadas, têm mais dificuldade de acesso ao serviço de saúde, elas estão muito mais vulneráveis. E quando elas chegam, elas estão num estágio muito mais grave. Por isso que elas morrem mais, apesar de serem muito mais jovens e não terem comorbidade. Então, um quadro assim muito grave que revela assim toda a nossa desigualdade, né, no país. E independente da raça, cor, as mulheres morreram, né, nessa gestação, tinha aí entre 20 e 34 anos, muito jovens, sem outras comorbidades, mas já chegando no hospital num estágio muito grave da doença. Essa doença, ela tem um comportamento que é diferente de outras síndromes respiratórias. Às vezes a pessoa está com um comprometimento de 50% do pulmão e ela está bem, está andando, está falando, está mexendo no celular, e quando ela chega, ela já tem 50% do pulmão. Em outras doenças respiratórias, é muito diferente. Quando a pessoa tem 50% de comprometimento pulmonar, por exemplo, por H1N1, a pessoa está muito mal, ela não está andando, ela já está muito mal. Então, a COVID é uma doença diferente, tem comportamentos aí muito diferentes. Então, aquelas gestantes que se autodeclararam, né, de raça cor preta, elas tiveram um risco aumentado de morte, né, comparado com as que se autodeclararam brancas. Então, doutora Germana, era isso, vou deixar aqui meus contatos. Sobre as novas variantes, eu não coloquei porque nós não sabemos ainda pouquíssimo, mas o que nós sabemos agora já é muito preocupante. Nós sabemos que elas transmitem mais. E por elas transmitirem mais, elas têm mais chance de infectar essas mulheres que estão nesse momento tão singular da vida, e por isso, né, a gente precisa proteger essas mulheres em locais de trabalho que possam fazer trabalhos de forma remota, que possam, nesse momento, estarem mais protegidas, para que a gente possa garantir uma gravidez mais segura, tanto para a mãe, né, quanto para o bebê. Então, era isso. Quero agradecer e fico aqui à disposição para responder aí algumas dúvidas que vocês tiverem. Deixa eu ver aqui como é que eu diz. É só, tá fechado. Não estou ouvindo, doutora Germana. Desculpa. Eu descompartilhei a minha tela. Já saiu a tela, né? Já saiu. Eu deixei o microfone desligado para não atrapalhar nenhuma interferência, né? E esqueci, sempre a gente esquece. Mas eu estava dizendo que é muito clara, objetiva a sua explanação, trouxe aqui para a gente esclarecimentos importantes, né, a respeito da gravidez. A gente sabe, né, que essa doença é uma doença muito traiçoeira, né, muito inesperada, e que também, apesar da gente ter vários cientistas, estudiosos, 24 horas por dia, nós não temos muitas respostas, né? E mesmo as respostas que temos, a gente sabe também que estão sendo difíceis de serem implementadas, né? Então, aí uma dificuldade maior ainda, né? As poucas respostas que temos, ainda encontramos dificuldade para que as pessoas compreendam e realmente tenham mais cuidado e etc. Então, eu vou passar aqui algumas perguntas. A primeira delas é da nossa querida servidora Noelma. Ela está perguntando se as novas variantes
seriam mais letais? Porque eu vi que a professora disse que elas são mais fáceis de serem transmitidas, né? Mas a par de serem mais fáceis de serem transmitidas, elas são mais letais? O que nós sabemos até agora? Essa variante que a gente chama de B117, aquela que surgiu lá no Reino Unido, que já está aqui no Espírito Santo, além dela ser mais transmissível, ela provoca casos mais graves. Então, ela não sabemos por quais mecanismos, mas ela provoca casos mais graves. É uma das responsáveis, inclusive, por esse colapso que está acontecendo no Brasil agora, e a gente tem uma outra situação preocupante. Ela provoca mais casos graves em pessoas mais jovens. Então, é uma diferença do que a gente está vendo. A outra variante bastante preocupante, que é a P1, aquela que surgiu lá em Manaus, ela provoca mais doenças, mas ela não provoca mais gravidade, até onde nós estamos sabendo. Mas ela causa uma preocupação a mais por conta, ela tem uma característica que pode, vamos colocar assim, despistar o nosso sistema imunológico. E aí a pessoa que já teve Covid se infecta novamente, se reinfecta. Então, essa é a característica dela. Ela causa doença mesmo nas pessoas que já tiveram. E causa uma preocupação agora com as nossas vacinas. O que nós sabemos até agora é que as vacinas que nós temos ainda funcionam contra ela. Mas é uma preocupação da gente deixar muitos casos acelerado, porque a gente vai dando chance do vírus ir fazendo mutações. Uhum. Eu queria aproveitar essa questão a respeito das mutações do vírus, né? Uhum. E para perguntar qual que é a correlação entre essa mutação e a vacinação, né? A vacinação sem o devido isolamento, porque a gente tem visto, né, nas reportagens, nos noticiários, que o Brasil tem sido uma preocupação muito grande, né, para o mundo todo, Sim. em função da circunstância de estar vacinando e não estar, ao mesmo tempo, tomando as providências necessárias de isolamento. Então, eu queria saber como é que isso ocorre. E também, em relação à circunstância de os mais jovens estarem sendo afetados, se isso tem correlação com as circunstâncias de os mais velhos estarem recebendo a vacina. Tem alguma correlação? Então, a primeira pergunta, nós hoje somos considerados, nós somos ameaça global. O Brasil virou ameaça global, por quê? Porque enquanto todo mundo está vacinando muito e a curva está descendo de casos e de óbitos, né? Nós estamos crescendo. Nós somos o único país agora que estamos numa curva ascendente, com muitos casos ao mesmo tempo. Como é que o vírus ele sobrevive? O que ele faz? Ele faz cópias dele mesmo. Então, ele entra na nossa célula e replica, e faz cópias dele, aí transmite para outra pessoa, faz cópias dele mesmo, como se a gente estivesse fazendo cópias. Toda vez que a gente está copiando alguma coisa, a gente copia muitas vezes, sempre uma coisa sai errado aqui, a gente faz uma mudança ali, é isso que o vírus faz. Então, toda vez que ele está circulando de forma acelerada, sem nenhum controle, a gente está dando a ele a chance de fazer mutações. O problema é ele fazer mutações que dê vantagens a ele, como ele fez. Ele fez essa no Reino Unido, fez aqui em Manaus, então isso deu para ele mais vantagens. Ele está, vamos dizer assim, ele está ganhando da gente, ele está lá na frente. O problema é ele fazer muitas mudanças que as vacinas que nós temos já não consigam combatê-lo. Ele mudou tanto que porque o que a vacina faz? A vacina, ela faz um treinamento do nosso sistema imunológico. Então, eu tenho explicado assim, a vacina, vamos pensar assim, é um vírus morto, é como se ele desse para o nosso sistema imunológico, fizesse um retrato falado.
para dizer assim, olha, o inimigo agressor é esse aqui. Quando você encontrar com ele, você combate. Você combate assim, você faz assim. Então, ele treina o nosso sistema imunológico. É só isso que a vacina faz. Treinar o nosso sistema imunológico com um vírus morto, né, inativado, como se estivesse morto. Quando o nosso organismo encontra o vírus, que a gente diz selvagem, o vírus sem nenhuma mudança, né, o vírus que vai causar a doença, ele já sabe como combater. Então, ele não fica perdendo tempo e deixando o vírus se multiplicar dentro da gente. Então, ele já ataca logo. O que acontece com essas mutações é que elas podem ser tão diferentes, fazer o vírus ficar tão diferente, que aquele retrato falado que o nosso organismo tem, o nosso sistema de defesa tem, já não consiga reconhecer aquele vírus. Entendeu? Então, essa é a grande preocupação do mundo agora, que o Brasil seja um celeiro, né, de mutações e que coloque em risco o mundo que já está vacinado. Então, essa é a preocupação do mundo, que está todo fechado, né? As fronteiras estão todas fechadas para nós. A gente não é aceito em lugar nenhum por conta disso. E uma grande preocupação para nós, porque a gente tem uma campanha lentíssima, mas a gente pode colocar ela em risco, né? Então, esse é o problema. Tá. Temos aí dentro também dessa mesma, todo mundo aqui é muito preocupado com a vacinação. A gente tem uma pergunta aqui da Cleide, que também é da nossa comissão de incentivo, que nos ajudou a organizar. Ela pergunta aqui, professora Théo, se as vacinas que estão sendo disponibilizadas já possuem eficácia contra todas essas variantes. Então, a gente sabe de todas as variantes, menos a P1. A P1, essa de Manaus, a gente ainda tem poucos estudos. E essa é a grande preocupação. Então, por que essas medidas de controle que estão sendo colocadas agora pelo governo e todos os estados, né? Nós estamos acompanhando aí as medidas de restrição de circulação, porque qual é a preocupação? A gente já tem essa P1 circulando no Brasil, e a gente precisa impedir ela de circular muito, enquanto a gente não tem uma vacinação mais dose, né, mais robusta. Então, essa, vamos dizer, é a grande corrida do momento, né? A gente tem que vacinar mais rápido do que o vírus circulando com a mutação, porque a gente tem algumas dúvidas com essa P1. Como as pessoas que já tiveram Covid estão tendo Covid de novo, isso não é um bom sinal, entendeu? Isso não é um bom sinal. Então, é uma preocupação grande. A boa notícia é que a gente já está acompanhando que aquelas pessoas que foram vacinadas acima de 85 anos, que já receberam 2 doses, inclusive, a gente não teve aqui no Espírito Santo nenhuma internação nessa faixa etária depois da vacinação. Então, isso é uma boa notícia. Então, a gente está aprendendo ainda no meio do caminho, né, Cleide? Então, assim, tem muita coisa que a gente ainda não sabe, mas o mais, vamos dizer assim, a estratégia mais inteligente agora é a gente diminuir essa transmissão para que menos pessoas se infectem com essa variante, até a gente ter uma vacinação mais robusta, com mais grupos, mais pessoas vacinadas. Uhum. E mudando um pouquinho aqui para o assunto, né, das grávidas mesmo, o nosso querido colega, juiz Ney, está perguntando se há registro de nascimento de crianças já contaminadas, quer dizer, que nasceram já contaminadas pelo vírus, né, o SARS-CoV-2. E se nasceram dessa forma, se desenvolveram sintomas, né? Isso era muito comum no HIV, né? Isso. É aquilo que eu falei da transmissão vertical. A gente chama transmissão vertical, de mãe para filho. Algumas crianças, sim, nasceram. Não é algo que a gente tenha certeza, tipo assim, toda mãe com Covid, a criança vai nascer com Covid. Mas tem casos que sim, elas já nasceram. Já nasceram com a doença e elas desenvolveram sintomas, assim? Até agora a gente não teve morte. Então,
Mas qual é o grande problema, Ney, né? Que perguntou. Qual é o grande problema? A gente, desse vírus, nós não sabemos as sequelas a longo prazo. É isso que é a grande preocupação em crianças. A gente tem visto muito as pessoas falando assim, não, olha, as crianças têm poucas doenças, as crianças morreram menos, então as crianças não tem problema elas se infectarem. A gente não sabe o que esse vírus provoca. Nós estamos vendo danos neurológicos em pessoas que tiveram Covid. A pessoa, ela tem ausências, esquecimento, ela tem problemas, às vezes a pessoa passou, ela teve Covid, teve caso leve até, ela está andando na rua, ela apaga, ela cai, ela não sabe o que aconteceu. Então, a gente tem problemas neurológicos decorrentes dessa doença que nós ainda, certamente, vai demorar aí um tempo para a gente saber o que vai acontecer. Depressão, ansiedade, tudo em decorrência do vírus. O vírus também ataca o nosso sistema neurológico. Então, assim, tem muita coisa que a gente não sabe. Então, é possível que esse bebê, né, essa criança, ela sobrevive, mas não sabemos se vai ter algum retardo de crescimento, não sabemos. A gente vai precisar aí seguir para poder entender melhor. E tem uma pergunta aqui do Felipe, ele está perguntando se a pessoa tomou apenas uma dose da vacina e depois descobriu que estava grávida. Como ela deve proceder em relação à segunda dose? Geralmente pessoas da área de saúde já tomaram, né? Sim. Então, Felipe, a gente não tem contraindicação de vacinação em grávidas e mulheres que estão amamentando, porque como é um vírus morto, né, inativado, que a gente fala, a gente não tem problemas nem de outras vacinas, né, em período de gestação. O que a gente, se for profissional de saúde, eu indicaria que para tomar a segunda dose, é bom conversar com o médico que está acompanhando ali para decidir junto, mas tomar sim a segunda dose, porque o benefício da vacina é maior do que o risco, porque se a pessoa vir a ter a doença, o que ela pode ter é muito pior do que qualquer reação, que as reações estão sendo muito leves, principalmente aí que a gente tem acompanhado as 2 vacinas que nós temos aqui no Brasil, né? Uma dor de cabeça, dor local, mas a gente não tem, assim, eventos adversos importantes. Então, analisando riscos e benefícios, o benefício de tomar a vacina é maior, principalmente se a pessoa estiver em grupos de risco, né? Como profissionais de saúde e outros. E a pergunta aqui também, uma outra pergunta também da Cleide, ela está perguntando se tem já estudos que consigam identificar se a contaminação é pela mesma variante ou por outra, porque acho que o exame que é feito, né, o PCR, ele detecta o vírus, mas dá para saber qual que é a variante? Não é feito, dá para saber. A gente chama de sequenciamento genômico, que aí analisa todo o vírus e vê aonde que tem, se tem mutação, onde ele tem. Mas isso não é feito de rotina, só algumas amostras que são realizadas isso. A gente não tem assim um protocolo no Brasil, tipo, de cada 3 amostras, uma vai para o sequenciamento genômico. Isso também é uma coisa que falta no Brasil, esse protocolo de como analisar isso, né, de forma mais transparente. A gente não tem um protocolo. Hoje, né, ontem, né, coletiva do Estado falando das mutações que estavam aqui, quer dizer, eles analisaram algumas amostras. Provavelmente pode ter muito mais variante, muito mais do que essas que foram analisadas, mas essas foram as que foram analisadas até o momento. Certo. Professora, até eu fiquei bastante preocupada e quero fazer uma pergunta a respeito do fato de que a professora deixou claro aqui na explanação que considera as grávidas como grupo de risco, né? E nada obstante a isso, elas não têm sido consideradas grupo de risco e continuam, então, desenvolvendo suas atividades sem nenhuma restrição. Então, eu gostaria de perguntar, quem é
que faz essa definição? Porque o que eu tenho visto é que cada empresa tem alguns grupos de risco que são claros, e o que eu tenho percebido é que algumas empresas classificam os grupos de risco dentro desses grupos de risco claro, por exemplo, uma hipertensão. Tem lugares que não consideram a hipertensão como grupo de risco, só se for uma hipertensão mais grave, esqueci o nome. Severa, severa. Então, isso vai variando, vai ficando muito dentro do poder discricionário do empregador ou do órgão governamental. Como é que é? Como é que é essa diretiva de grupo de risco e como é que ela tem que ser incorporada aí pelas empresas e pelos... Eu agora estou até na dúvida, porque enquanto eu estava fazendo parte lá da sala de situação aqui no governo do estado, as grávidas entraram, porque assim, eu sempre defendi isso, que elas tivessem, porque assim, a gente desconhece, então é sempre assim, né? Como a gente desconhece e a análise de que os prejuízos podem ser muito grandes, é melhor a gente proteger esse grupo do que a gente expor para descobrir, olha só, a criança ficou agora com problema para o resto da vida. Então, assim, não adianta a gente saber depois. Então, a gente já sabe que alguns vírus, eles têm prejuízos neurológicos, né? A gente pegar aí o Zika vírus, a gente sabe de outros vírus. Então, assim, como a gente não sabia, a ideia era deixar esse grupo protegido. E eu agora não tenho certeza se ele foi retirado, porque ele deveria continuar, entendeu? Então, isso aí eu não tenho certeza. No Brasil, ele não foi considerado, as mulheres grávidas não foram, mas aqui no estado ele tinha sido, as grávidas tinham sido consideradas. Então, agora eu não sei se teve alguma mudança, tá? Porque eu não estou acompanhando mais, assim, a gente não tinha mais a sala de situação, então eu não sei o que aconteceu nesse último decreto. Porque exatamente a falta de diretiva, né, nacional em todos os assuntos termina surgindo esse ruído. Exatamente. Né? E a gente fica muito perdido, porque a gente fala com toda certeza, o diabético é grupo de risco, mas vai ter uma empresa ou outra que vai falar, mas não é, sabe? Então fica muito dentro da subjetividade e da falta de discricionalidade por falta, logicamente, de uma condução. Sim, né? A gente não teve que fazer. A gente não teve essa coordenação nacional, e aí cada estado foi fazendo uma coisa, e aí a gente tem essa dificuldade, né? É isso. E a outra questão também, que está me preocupando muito, e foi reforçada pela doutora aqui durante a palestra, foi a ausência não, o perigo do kit intubação. Isso, né? Como é muita preocupação agora disso. Porque a gente está recebendo, desde quando teve aquele colapso de Manaus, que isso foi 14 de janeiro, né, aquele pico maior que foi, né, televisionado aí para o mundo, a gente chamou atenção para que os estados pudessem olhar os seus estoques, tanto de medicamentos para sedação, estoque de oxigênio, porque nós já sabíamos que o que aconteceu em Manaus ia acontecer no resto do Brasil. Porque como nós não tivemos nenhuma barreira sanitária, não teve nenhum controle de entrada e saída do Amazonas, não tivemos nada, uma ausência completa do governo federal. Então, o que todo mundo sabia que ia acontecer? Espalhar as variantes que estavam lá e que tinham sido responsáveis pelo aquele colapso para o resto do Brasil. E a gente avisou isso. Tem, assim, avisos, a gente escreveu, a gente deu entrevista, não foi só eu, não, vários pesquisadores aí no Brasil falando que a gente precisava fazer isso. Obviamente, ninguém escutou e aconteceu exatamente o que a gente falou que ia acontecer. Aquela coisa, doutora Germana, que a gente quer ter errado. Mas, infelizmente, assim, a doença, ela tem uma história natural, e a gente já sabia. Desde a primeira onda, acontece na Europa, acontece no Amazonas, por uma situação de muito... Ali tem um turismo internacional grande, né? Então, acontece no Amazonas, acontece no resto do Brasil. Foi assim na primeira onda,
E a gente já sabia que ia acontecer no resto dos estados. A gente disse, ó, aconteceu em Manaus, vai acontecer no resto do Brasil. Então, a gente precisa se preparar. Não houve nenhuma preparação, não tivemos nada de mudança, e aí chegamos agora nessa situação muito grave de São Paulo, alguns hospitais, inclusive privados, bem importantes, né, que nós temos aí em São Paulo, já anunciaram que tem medicamento para 4 dias. E em alguns locais do Brasil, o máximo que nós temos é para 20 dias. Então, assim, é uma situação gravíssima que você imagina você ter alguém que vai morrer por falta de medicamento para sedação, né? Por falta de oxigênio. Então, assim, é muito grave, porque principalmente as pessoas mais jovens que têm adoecido, têm ficado graves agora, elas vencem a doença, elas se recuperam mais quando elas têm um suporte, né, de vida, o oxigênio, e aí às vezes precisa ir para uma intubação. Agora, não tendo isso, a pessoa morre, né? Morre sufocada. Então, assim, é uma situação gravíssima a que nós estamos agora no Brasil. E por isso que essa tentativa para diminuir o número de casos é uma tentativa para diminuir também o número de pessoas que chegam ao hospital e que vão precisar desses medicamentos, até que pelo menos a gente consiga repor, né, esses estoques. Então estamos nessa crise que é muito séria, e a gente fica falando, esses dias eu estava até num evento e a pessoa falou assim, mas a senhora não pode ficar fazendo, alarmando as pessoas assim. Eu falei assim, olha só, eu quero dizer que o que eu estou dizendo não consegue dar dimensão do que está acontecendo, porque você falando assim, você não consegue dar dimensão da gravidade do momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Então, é importante, assim, eu quero agradecer esse espaço, né, de estar aqui conversando com vocês, porque é mais uma possibilidade da gente falar e de que vocês possam repercutir, né, essas informações e que a gente possa aí vencer esse momento tão difícil, né, tão difícil que nós estamos vivendo. Doutora Etel, fazer uma última pergunta, que eu sei que o seu tempo é muito corrido, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta e também quero fazer a ponderação de que não acho que os profissionais de saúde que estão à frente da Covid sejam alarmistas, muito pelo contrário, né? Eles estão sendo realistas e eu acho que estão sendo realistas e esperançosos diante desse caos que a gente está vivendo, né? Como o Suassuna dizia que ele era, né? Um realista esperançoso. Então, dentro desse realismo esperançoso, um país que tem um sistema de saúde, o SUS, que já vacinou, né, conforme Drauzio Varela disse em entrevista, 89 milhões de brasileiros em 3 meses contra H1N1, o que é possível nós sermos realistas e esperançosos nesse cenário de agora para frente? Há ainda uma possibilidade da gente voltar a ser o país da vacina, o país que imuniza as pessoas, o país que está à frente disso? Há ainda essa esperança? Eu sou exatamente otimista e esperançosa. Eu acredito que sim, né? Apesar de tudo isso que nós estamos vivendo, nós temos assim um programa nacional de imunização muito potente. Nós temos as nossas instituições, né, a Fiocruz, o Instituto Butantan, que vão produzir as nossas vacinas. Esse primeiro momento a gente já sabia, até que ganhe-se escala, que eles comecem a produzir, né, ter segurança na produção, aquela cadeia produtiva, isso demora um pouco, né? Mas é muito importante a gente ter a confiança nas nossas instituições, são instituições centenárias, né, que têm um histórico muito grande de produção já, né, de imunizantes, de vacinas, que sabem fazer isso, e eu espero que agora em abril, que eles já anunciaram que vão ter, né, entregas regulares de milhões de doses e que a gente consiga ganhar em escala, porque vacinar nós sabemos, o que está faltando para nós são doses de vacinas, né? Então, assim,
eu acredito que ganhando escala aí na produção da Fiocruz e do Butantan, nós teremos essas vacinas e nós vamos sim sair desse momento pandêmico aí tão difícil. E o que a gente precisa fazer é sobreviver até chegar esse momento da nossa vacinação. A gente vai ter que vacinar aí provavelmente mais de 80% da população, então nesse primeiro momento todo mundo acima de 18 anos, e depois assim que os estudos forem apontando a segurança em crianças, eles também deverão ser vacinados, porque é um grupo muito importante, né, para a gente garantir a vacinação e a segurança, até porque a gente não sabe o que esse vírus pode causar nas pessoas infectadas. E enquanto a gente espera a vacina, eu queria falar aqui de algo que eu tenho dito muito em todos os lugares, que é a utilização de máscaras mais filtrantes. Então, nesse momento que a gente não tem a vacina não chegou para a gente ainda, a gente precisa se proteger com máscaras mais filtrantes. Máscara mais filtrante é o que a gente chama de peça facial filtrante, PFF2, do tipo 2, que é o que filtra os materiais biológicos, né, os agentes biológicos. Então, essas máscaras a gente encontra em lojas de material de construção, menos de R$3 a gente encontra essas máscaras. Sempre observar ali o selo do Inmetro, para garantir que a máscara é uma PFF2 mesmo. Infelizmente, a gente tem um monte de falsificação, né, como várias outras coisas no Brasil, mas observar isso, né, eu sempre deixo uma aqui, deixa eu ver aqui a minha, aqui para mostrar. Essa é a que eu uso, mas qualquer uma pode ser. Elas têm camadas de filtro especial por dentro que protegem e filtram gotículas muito pequenas. Então, PFF2, eu indico agora para todo mundo usar. É a máscara que os profissionais de saúde usam para proteção, né, no serviço de saúde. Mas com essas novas variantes, infelizmente a gente está aqui sem coordenação nacional. Mas os países europeus, todos já mudaram a recomendação. Se você estiver na Alemanha, na Suíça, na Dinamarca, você não entra num transporte coletivo sem uma máscara dessa. Mas, obviamente, eles têm políticas públicas, né? Então, assim, tiraram toda a taxação dessas máscaras para ficar mais barata, e para as pessoas que não podem comprar, eles distribuem. Então, não é o nosso caso aqui, mas eu estou falando todo lugar que eu vou que a gente tem que brigar para a máscara ser distribuída no SUS. Assim como a gente distribui preservativo contra doença sexualmente transmissível, assim como a gente distribui o repelente contra o Zika vírus, agora o Sistema Único de Saúde deve distribuir essas máscaras, que são máscaras mais filtrantes. Mas enquanto isso não acontece, quem puder, usa essa máscara, substitui a máscara de tecido por essas máscaras mais filtrantes. Então, é isso. Quero agradecer aqui a oportunidade de estar conversando com vocês. Nós que agradecemos, professora Etel, a brilhante explanação, a firmeza e a coragem com que você vem conduzindo, né, aqui no nosso estado. Tenho visto várias vezes entrevistas na Globo News, vi no domingo, a doutora deu entrevista agora também, e nós estamos, assim, orgulhosos mesmo de termos aqui no nosso estado uma pessoa tão capacitada e corajosa enfrentando esse problema. Queremos muito agradecer. Quero justificar aqui a ausência da diretora da EJUDE, desembargadora Wanda. Muita gente não pôde comparecer porque já tinha compromissos, né? E foi muito em cima da hora que a gente promoveu esse evento. Ela fez questão de justificar. Quero também agradecer o apoio incondicional que a EJUDE deu, né, para a gente fazer essa live. Agradecer também a todo mundo da comissão, né, da participação de incentivo feminino, a Doroteia, que está aqui com a gente, a Cleide, que também é da nossa comissão, o Ney, que fez o primeiro contato,
com a professora. E é isso, vamos tentar sair dessa situação, vamos tentar usar essa máscara, vamos lutar para que o SUS forneça essa máscara para todo mundo, que para a gente tenha vacina para todo mundo. Muitíssimo obrigada. Pode contar com o nosso apoio também aí nesse enfrentamento, professora. Um abraço. Um abraço. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Pode ficar à vontade, viu, professora? Eu sabendo que você tem outros compromissos. Eu vou passar agora, então, para a Doroteia fazer aqui a apresentação, tá? Da nossa próxima palestrante. Doroteia, é com você. Obrigada, doutora Germana. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a professora aí que fez uma brilhante explanação. Vou apresentar agora o nosso segundo tema, que vai ser sobre a saúde mental das mulheres que trabalham em tempos de pandemia. Como a doutora Germana colocou, e a doutora Etel também, a gente está vivendo um momento muito grave no Brasil, principalmente, a gente está aí há um ano imerso nessa pandemia de Covid-19, e com esse agravamento da situação e esse risco de colapso no sistema de saúde, a gente precisou reforçar as medidas de biossegurança, e estimular novamente o trabalho remoto, quando ele é possível, e as medidas de isolamento social, e aí com isso uma série de desdobramentos, que são o fechamento das escolas, de diversos estabelecimentos, e consequentemente uma redução aí também da rede de apoio que nós mulheres principalmente contamos, E assim esse contexto ele traz uma série de novas exigências para a gente, uma sobrecarga maior para essas mulheres que trabalham, que precisam lidar com essas preocupações advindas da pandemia, e ainda mais com essa redução da rede de apoio que eu coloquei, com a sobreposição das tarefas domésticas e o do trabalho. E a gente vive hoje, na verdade, a gente vê que a gente ouve muito falar da dupla e da tripla jornada, mas hoje a gente vive a jornada ininterrupta, Ela não acaba nunca. Então, se antes você tinha o limite, assim, aqui começa a minha segunda jornada, agora ela é o tempo todo, isso gera um desgaste, certamente, muito maior, e a gente vê os impactos disso na saúde das mulheres, principalmente na saúde mental. E aí, para falar um pouquinho, sobre esse tema tão relevante, a gente convidou a professora Jaqueline Bagalho. Ela é professora universitária, é doutoranda no Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Espírito Santo, é psicanalista, membro da Escola Lacaniana, é membro do Observatório Estadual de Direitos Humanos, e atualmente ela desenvolve projetos sobre a feminilidade nos estudos tântricos. Então, eu gostaria de dar a palavra aí à professora, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite, e agora passo a palavra para você. Boa tarde, vocês me ouvem bem, me escutam, tudo certo com áudio, tá aí bom som? Que bom. Quero agradecer infinitamente o convite, É sempre importante a gente estar falando sobre saúde mental. Nesse momento, ainda mais, como a gente está vivendo, e essa palestra de altíssima qualidade, como a Germana trouxe aí, É tão bacana ter uma mulher, tão em evidência, uma mulher capixaba, eu acho isso maravilhoso. Mas isso não nos exime, de lidar com algumas questões, e dentre elas a questão da saúde mental, num contexto que tem nos colocado e nos confrontado cada vez mais, com desafios, tanto da ordem do nível individual como coletivo, como nós vimos aí, eu achei ótimo que eu pude ser um pouco depois, porque a gente já tem esse panorama mais evidente, não que a gente já não tinha, porque nós estamos vivendo, mas nós podemos ouvir, de uma forma clara, o quanto que essa
divergência de informações e de ações, de posicionamentos, eles ainda agravam ainda mais uma situação que já é muito grave, que é uma pandemia. Então, no quesito saúde mental, isso também tem uma repercussão imensa. Eu queria compartilhar uma apresentação, principalmente por conta das imagens, porque eu acho que as imagens ajudam, principalmente nesse momento que nós estamos, né, lidando com mais essa ferramenta, né, que é os recursos, né, audiovisuais. Então, nós estamos nos vendo, tendo que lidar, inclusive, com outras expertises, porque essa também é outro item, né, que a gente se confrontou, né? Ele é um formato diferente e eu não sei como está aparecendo para vocês, porque deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para ver como que ele passa, né? Vocês conseguem ver? Vocês estão vendo a apresentação? Não? Ah, desculpa. Engraçado. Para mim, é como se eu tivesse compartilhado. Deixa eu tentar novamente. Vamos lá. E agora? Vocês estão vendo? Tive que colocar em PDF por conta do modelo que eu acho que não é compacto, não compatibiliza com o Teams. Mas estão visualizando? Conseguem visualizar? Agora? Não consigo saber. Sim? Eu não estou vendo vocês. Ah, ótimo, Felipe, obrigada. É que eu tenho que abrir a tela aqui. Obrigada. Então, nós vamos aprofundar um pouco, né? E aí, o que eu senti de trazer? Por quê? Achei até muito interessante, porque a professora Etel, ela justamente comentou de 3 aspectos que são os básicos quando a gente vai falar de saúde mental, que é ansiedade, estresse e depressão. Achei o máximo, porque foi exatamente, né, a conexão que a gente tem em termos de estudo, né? Porque é justamente esses aspectos que ficaram mais evidentes e eles, quando se fala em saúde mental, é a porta de entrada para a gente discutir, né? Para as pessoas que regularmente não manifestam nenhum tipo de comprometimento desde sempre, né? Por exemplo, estrutural, uma pessoa que já por alguma aventura, né, nasceu com uma estrutura psicótica, né, ou algum outro tipo de comorbidade já na saúde mental de forma congênita. Quando você vai falar de abalo de saúde mental em pessoas que aparentemente estavam vivendo, né, bem e tranquilas e normalmente, o início disso são esses 3 aspectos, né, ansiedade, estresse e depressão. E aí, o que eu senti de trazer, né? Eu senti de trazer um aprofundamento, principalmente nisso que é a forma com que a gente compreende esses sinais, esses sintomas, principalmente como eles estão reatualizados nesse momento na pandemia. Porque, de fato, bem interessante, porque a gente vai ver aqui um pouco de estatísticas, né? Olhando aqui, elas mudaram, elas já têm algum tipo de... já impactaram, né, em nós, na população, na sociedade. Então, nós já vemos, né, nas estatísticas, nas pesquisas que têm sido conduzidas nesse momento de pandemia, índices, principalmente, né, relacionados às mulheres, aumentando, né, infelizmente, de uma maneira negativa, a mulher sendo mais impactada por as questões de saúde mental, principalmente nesses aspectos de depressão. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Como a Doroteia disse, né, a gente é confrontada com essa dupla, tripla, né, essa jornada intermitente de trabalho. E isso nos confronta com outros elementos psíquicos também, que eu vou trabalhar aqui hoje, principalmente porque, veja bem, é um tema tão complexo, porque nós temos um mundo que é muito cheio de informações hoje, né? Então, o tempo inteiro você recebe informação de pandemia, lidando com fake news, lidando com
uma série de situações, né, muito complexas, no momento que nós precisávamos de uma ação mais unida, mais integradora, né? Mas, para além disso, nós também estamos vivendo um momento, né, do mundo que é um momento que nós temos informação o tempo inteiro. Então, por exemplo, se eu abrir agora o celular, se eu for procurar no Google e for buscar o que é saúde mental, o que é ansiedade, o que é depressão, você vai encontrar lá sintomas, né? Do que é ansiedade, do que é depressão, do que é estresse. Você vai, como a gente diz, usar o Dr. Google e vai dizer, nossa, eu estou com esses sintomas, então eu estou ansiosa, então eu sou depressiva, então eu tenho transtorno do pânico, eu estou com uma fobia. O que eu estou querendo dizer com isso? Que esse momento é um momento que nós temos que lidar com todo esse cenário que já é muito difícil, mas também com uma quantidade que é tão excessiva de informações que é difícil a gente digerir, por exemplo, uma informação de qualidade. Então, hoje eu senti de pensar e trazer oportunidades da gente conversar mais dos aspectos clínicos, né? Eu passei aqui a questão das estatísticas só para a gente contextualizar a nossa situação hoje, principalmente em relação às mulheres, para trazer informação de qualidade, né? Como, né, a gente em alto nível, como a gente acabou de ouvir agora, né? Então, o compromisso em também trazer informações de qualidade, informações que são acadêmicas, né? Que passaram por crivos científicos. Isso parece que é pouco, mas hoje a gente está vivendo um momento tão, né, difícil que a gente precisa ressaltar ainda isso. Esse relatório, que é um relatório da ONU, Sem Parar, o trabalho e a vida das mulheres na pandemia, ele é um relatório super interessante, é um grupo de pesquisa sobre gênero, né, que é uma parcela da ONU, que se chama ONU Mulheres, né, tem ONU Mulheres, tem ONU, uma parte, um aspecto de pesquisa das Nações Unidas voltadas para gênero e para mulheres, especificamente nesse caso da ONU Mulheres para as mulheres, né, para o gênero mulher. E aí, nesse relatório, que eu fico o convite, depois eu posso disponibilizar ele inteiro, mas a gente acha facilmente também na internet, a gente já vê o quadro, né, já bem nítido do agravamento da situação das mulheres em relação, por exemplo, a outras categorias de gênero, né? E a mulher negra, que eu achei bem interessante, que a professora Ethel também comentou, a mulher negra como, né, assim, a questão racial ainda mais evidente, né? Porque se a mulher já sofre mais impacto, a mulher negra vai estar, assim, lá, né? Numa situação muito mais difícil, inclusive, do que a mulher branca, do que a mulher que vive, por exemplo, nas grandes cidades, né? Enfim. E aqui a gente tem algumas informações, uma delas é sobre violência, então a gente já viu aí nas redes sociais o aumento do número de violência, dos casos de violência intrafamiliares, justamente porque a casa virou o cenário, né? Então, você em isolamento, para quem está podendo, para quem está querendo, né, se cuidar, como a gente viu aí, não é tão simples assim, né? Eu queria falar um pouco disso também. Comportamento humano, ele difere um pouco, né, dos aspectos epidemiológicos. Nós não funcionamos tão necessariamente assim com relação de causa e efeito, né? Então, por exemplo, a gente está vendo essa divergência de atitudes e a gente que está tomando atitude poderia achar que é irracional, né? Como uma pessoa pode se expor ao vírus, como a vida passou a valer tão pouco para algumas pessoas, como que o dinheiro vale mais, a gente escuta várias coisas desse nível, né? E como eu tenho estado, né, atendendo online, né, na clínica, e em alguns momentos presencialmente, né, para alguns casos, principalmente de depressão, né, que nosso compromisso com a saúde a gente não pode, né, parar. E aí o que a gente tem visto? Que não é bem assim, né? Quando se trata de pessoas, essa lógica matemática ela não funciona muito bem assim. O comportamento humano é muito complexo. E o que é medo para umas pessoas não é a mesma coisa para outras, né? Nós temos aí uma questão que, para a gente ir contextualizando, né? Isso, que é esse fio, né? Por que a gente está falando de ansiedade, de depressão, estresse, aumento desse impacto
isso como causa, como efeito, então, desse contexto que está aí, caótico, né? Enfim, difícil, de que é uma pandemia. O fio, né? Eu estou tentando construir esse fio em termos clínicos para a gente ir se percebendo, já que a gente está falando de saúde mental, e teremos que nos confrontar, e eu acho que esse que é o meu compromisso, minha tentativa aqui, é que a gente se confronte um pouco com isso, e menos com informações no sentido, assim, de sintomas, porque, por exemplo, dentro da abordagem que eu trabalho, o sintoma, ele é uma grande informação, ele é um sinal, ele é uma porta, daí a gente olhar para o sintoma social que nós estamos vivendo, que é a negação. Isso também é passível de ser analisado, então muito mais do que entender que é simplesmente uma atitude irracional, mas entender que o comportamento humano é muito mais complexo, como a gente está dizendo, né? E aí olhar para isso e nos olhar nesse processo. Então esse convite, né, para as mulheres, claro, porque estamos aqui especificamente, né, aprofundando, né, nesse mês, nesse momento, né, com esse grupo que é tão bacana, mas para todos, né, para homens e, enfim, gêneros trans, se tiver aí, se for o caso, né, mas para a gente se confrontar com isso que os sinais que o seu corpo, né, especialmente o seu corpo, porque nós estamos num momento muito desconectados dele, né, inclusive estamos necessariamente agora desconectados dele, né, em alguma medida, quando nos relacionamos com o outro, porque estamos aqui nos relacionando com telas. Então até o corpo do outro desapareceu nessa equação, nessa relação, ou tende a desaparecer, porque a gente viu aí que nem todos estão aí, né, no isolamento. Enfim, para que a gente se confronte um pouco com esses sinais, então, que podem ser ansiosos, que podem ser deprimidos, que podem ser, né, relacionados a um estresse, né, muito alto, enfim. E aí a gente possa se perceber. Mas aí a gente vai conversando para a gente ir clareando um pouco esse caminho, esse fio. Então, o que nós temos no cenário de hoje, que evidentemente está impactando nas pessoas a ponto delas, então, apresentarem uma certa sintomatologia que pode ser, como a gente acabou de dizer, ansiosa, né, com rebaixamento de humor, ou uma instabilidade de humor, ou um excesso de tensão e carga, que é evidente, né, inclusive por conta dessas fronteiras do trabalho, casa, estarem cada vez, né, mais invisíveis agora no nosso contexto, com uma série de demandas que nós estamos recebendo, que são distintas, né, inclusive a demanda de recursos tecnológicos, de saberes tecnológicos, que até então a gente trilhava e compartilhava e cooperava uns com os outros, né? Porque estava ali no trabalho, resolve isso para mim, liga isso para mim, não está funcionando, e agora você está lidando com isso de outras maneiras, tendo que se virar, né? Eu acho que é legal a gente ficar com isso, do se virar, porque esse se virar dentro de um contexto com altas demandas que a gente também, que é um nexo aí, que está talvez produzindo, né, em algumas pessoas, esses sinais, que a gente vai conhecê-los melhor. E aí nós temos uma violência que aumentou, mulheres que com certeza estão com mais responsabilidades, que é outra questão, né, porque as mulheres ainda nessa divisão sexual do trabalho, nós ainda, por mais que são mulheres empoderadas, sejamos empoderadas, estamos falando com um grupo de mulheres que estão aí, né, na sua carreira, bem-sucedidas, no caminho, né, do que para elas é esse significante de sucesso, né, mas ainda assim ela pode se confrontar em alguma medida com alguma demanda que seja para ela, principalmente no que se refere a filhos, né, se for o caso, ou cuidados com idosos, ou cuidados com pessoas. Então essa tarefa geralmente ela é dividida e a mulher fica com essa carga, mesmo se ela for partilhada por um companheiro que é bacana, que está aí, que é pai, né, que não ajuda, mas que participa, que é pai, ela ainda vai ser confrontada com uma demanda interna que é de outra ordem, que não é só da ordem de fora. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Nem sempre as demandas que nós temos na nossa vida, que nós
compramos, que nós acendemos a elas, tem a ver com o externo. Aqui sempre eu gosto dessas imagens, porque elas sempre nos mobilizam, né? Divisão sexual do trabalho ainda é uma questão, né? Eu pesquiso sobre gênero, trabalho, e sempre vai aparecer isso nas pesquisas internacionalmente, seja nos Estados Unidos, seja na China, no Japão, a gente vai ver um número grande de pesquisas falando, né? Ainda é uma questão a divisão sexual do trabalho. Aí você poderia dizer, será que é só no trabalho de casa, né? Então a gente sabe que quando as mulheres ocupam determinadas posições de trabalho, elas ainda são confrontadas com uma certa representação de que ela vai cuidar dos trabalhos que são mais administrativos, de comunicação, ainda dentro do próprio campo do trabalho, às vezes numa atividade que é a mesma, numa função que é a mesma, vai se requerer da mulher certos estereótipos, certas performances que teria a ver, vamos dizer assim, que se relacionaria com isso que é o feminino. Que, infelizmente, a gente tem um tempo muito curto, mas a gente sabe que mulher e feminino não são idênticos, né? Então, hoje, quando a gente vai estudar gênero, vocês estão vendo esse monte de categorias, né? De gênero, das pessoas que estão aí estudando a sexualidade, como as pessoas se manifestam diante da sua sexualidade, diante dos seus objetos, diante das suas relações. E a gente já sabe que, por exemplo, mulher, o gênero mulher não é idêntico a feminino, né? Então, feminino é um princípio que, inclusive, está presente nos homens também, né? Como as mulheres têm esse princípio também, que é o masculino. Mas a performance, que é isso que foi culturalmente, né, construído sobre como é ser uma mulher, como é ser um homem, o que um homem faz, o que uma mulher faz. E aí a gente tem teóricas maravilhosas, Simone de Beauvoir, que vai dizer você torna-se mulher, porque isso não está dado, né, com o seu sexo, com a sua genitália. Então você tem um percurso ao longo da sua vida, e dentro desse percurso nós temos aí algumas questões que eu vou considerar, junto com os teóricos que eu estudo, né, que são as máscaras, que são essas performances que vão restringir em alguma medida não só a movimentação da mulher, mas também, em alguma medida, em grande parte, né, internamente, essas demandas sobre ela, sobre o que ela pode, sobre o que ela deve, sobre o que ela tem que fazer. Então, essa carga que internalizada, né, como todos nós internalizamos a lei, a partir de um princípio, né, que eu vou dizer que o papai Freud, né, disse lá, super-eu, esse super-eu, que é o demandante de nós, eles nos mandam o tempo inteiro, né? Então você poderia estar aí agora pensando, será que eu falei direitinho? Será que eu fiz isso direito? Será que foi assim? Será que foi bom? Será que foi ruim? Essa instância demandante, né, que está presente não só em mulheres, obviamente, mas em todos os seres, né? Esse que é essa internalização da lei, que é essa ordem, é essa figurazinha, né, que a gente vai se confrontar com ela agora, e é esse nível interno de demanda que eu gostaria de trazer para vocês. Por quê? É óbvio, como Doroteia trouxe, né, e muito bacana, que a gente está se confrontando com muita demanda, com muito trabalho, com muitas situações diversas, com a ausência do laço social, porque isso é muito angustiante. Então, como eu né, tentei iniciar aqui uma linha, né, de análise, quando a gente olha para as pessoas que negam a pandemia, e você poderia dizer, mas como elas não têm medo de morrer, né? E aí eu disse, mas nem todo mundo tem medo das mesmas coisas. Tem pessoas que estão com medo de perder o seu negócio. E isso é um medo maior do que o medo da própria vida, porque está mais próximo. O vírus, que é invisível e que eu não vejo a relação direta dele, porque eu não estou numa guerra e estou vendo pessoas caindo mortas do meu lado, eu acabo não tendo a dimensão que é essa dimensão que gera e imobiliza o medo e, assim, as defesas diante dele, que uma delas é o isolamento, o uso de máscaras, atitudes corretas. Mas
Pelo contrário, o que está mais aparente ali para mim? Eu vou fechar meu negócio, eu não tenho como pagar a conta, isso é mais real. Isso é mais real do que uma pessoa caindo, uma morte, um leito, que eu estou vendo na televisão, não sei, né? E aí a gente vê da ordem do não sei mesmo, porque é a negação que chega ao extremo de ir lá querer ver o leito, né? Que é, como a gente viu, né? Pessoas entrando no hospital dizendo, será que tem gente aí mesmo? Será que isso é verdade? Eu não sei, isso é mentira, isso tudo é algo que eu não sei o que é. Então, importante a gente olhar isso. Eu não estou defendendo jamais a postura de quem tem essas condutas, porque colocam em risco o coletivo, que claro que fala de uma irracionalidade, mas que tem uma certa racionalidade, que é uma emergência do medo mais próximo para ela. E a gente sabe que o medo, desde sempre na história da humanidade, é o medo da escassez, é a sobrevivência. O que é sobrevivência hoje não é o que era para o nosso ancestral, né? Que é lá caçar, que é lá pegar comida e sobreviver frio, né? Hoje o medo é pagar conta, pagar boleto bancário, é pagar luz, água, telefone. Então isso confrontou as pessoas. E aí, por que eu estou trazendo esse panorama? Para a gente entender um pouco mais, né? Quando a gente fala desse momento, não para a gente dizer que está tudo bem, alguém que faça, né? E nos coloque em risco, né? Mas que em alguma medida a gente olhe para isso entendendo que todo mundo está usando as defesas que são possíveis para ele. Infelizmente, esse tipo de defesa psíquica é muito arriscada para a gente, né? Porque coloca o coletivo inteiro numa situação gravíssima, que é o que a professora acabou de nos dizer, que é o real. Não temos UTI, não temos leito. Enquanto a vacina não chegar, não temos outra situação, não se nos isolar. Então, isso é o real. Mas nem todo mundo reage ao medo real. E por que isso é importante para a gente aqui, gente? Porque o que é ansiedade? Se a gente for olhar lá no DSM, se a gente for olhar no CID, ansiedade é uma reação frente a um acontecimento que não é real. A pessoa reage antecipadamente a algo que não existe, né? Se a gente for olhar para a nossa situação hoje, parte dessa ansiedade ela é totalmente compreensível. Por quê? Porque, gente, nós temos uma situação real de risco, de perigo. Então, é claro que nós vamos ficar ansiosos, não sabemos como nos comportar, não sabemos se o outro vai se comportar, não sabemos o que vai ser amanhã. Então, é óbvio que esse nível de ansiedade ele vai subir, porque nós somos um corpo nesse mundo, e esse corpo vai reagir, e tem reagido ao longo dos séculos, né? Inclusive, um dos pontos, estratégias aqui defensivas que eu queria focar, que é entender como essas máscaras funcionam. Hoje a gente entende que, por exemplo, a depressão, que hoje é uma grande máscara de sintoma. O que é uma máscara de sintoma? É uma performance possível, um sintoma possível dentro de um certo período histórico. Então, nós já tivemos histeria, né, lá atrás, na época lá de Freud, nós já tivemos hipocondria, nós já tivemos melancolia, né? Então, cada período histórico, ele vai trazer, de uma certa maneira, o que está posto dentro do possível, dentro de uma certa lógica que não é só individual, mas que também é coletiva. Então, por exemplo, nós temos aí o capitalismo, nós temos aí o lucro, que essa estrutura não pode ser separada do que da nossa saúde mental, como não é, o contexto é sempre o ambiente, que é o contexto imediato, ele é sempre relacional, e aí isso, né, vai fazer com que a gente reaja de uma forma tal ou tal. Mas aqui, quando se fala, né, da depressão, e por que eu não trouxe, né? Fiquei pensando na expectativa das pessoas. Vocês trabalham com o universo do trabalho, precisa de nexo causal para você afastar uma pessoa do trabalho. Eu vi as perguntas da Germana, achei muito interessante, né? Qual é o órgão que diz para mim como que eu faço esse nexo causal que, por exemplo, a grávida é risco? Como é que eu faço esse nexo causal que depressão tem a ver com trabalho? Que ansiedade tem a ver com trabalho? A última bandeira da saúde mental no trabalho, dos sindicatos, dos franceses lá, desde maio de 69, foi a saúde mental. A gente teve a terceira onda, foi a saúde mental. E como que ela é complexa? Porque não tem um nexo causal.
A gente não consegue dizer, o trabalho me causou ansiedade, o trabalho me causou. Nós temos uma ponta que é o estresse, por isso que ele está linkado com ansiedade e depressão, porque o estresse a gente consegue saber, ele é uma carga, estresse todo mundo tem o estresse, o de estresse, a gente estuda lá tudo isso, e a gente sabe que se tiver aquela carga muito grande, a gente vai adoecer, e se eu não conseguir lidar, mas o que faz eu não conseguir lidar? Eu senti que eu não posso lidar, né? Eu me senti, em alguma medida, incapaz de lidar, por isso tem essas palavras aqui, culpa, medo, insuficiência. Por quê? Porque hoje a gente já está fazendo análises que essa performance, é isso que é o capitalismo, já tem feito com que a gente linke o nosso desejo, a nossa produção, que é essa amarração que eu gostaria de fazer aqui para a gente pensar a pandemia. Se eu consigo produzir, se eu atendo a meta, ufa, eu estou bem, eu dou conta. E se eu não consigo? Porque eu não conheço a tecnologia, porque eu estou com criança em casa, porque eu estou com a cabeça a mil, porque eu tenho um monte de tarefas, porque isso, porque aquilo. E se eu não consigo, como que eu me sinto? Então, ansiedade, depressão, por exemplo, que está linkado a esse triângulo, né, de estresse, nós não consideramos como diferentes, apesar do CID estar lá dizendo que é diferente. Tem um F, né, 30, tem um F40 até não sei qual, dizendo que são diferentes. Não necessariamente eles são diferentes, porque eles são polos extremos de um mesmo processo. Então, a ansiedade, ela é um aumento de uma certa tensão, de um certo, né, uma antecipação de um sofrimento, de um medo, frente a um conflito, que é o desejo, né? E aí, como que eu ajo diante disso? Eu faço. A depressão está no polo oposto. Eu me afasto do desejo. E aonde que está esse desejo, né? Nessa lógica que nós estamos. É a demanda, é o dar conta. Então, se você sente que você não está dando conta, que você não consegue se aproximar disso, que é essa demanda, essa lógica de produção, essa meta em si, como tudo na vida agora virou meta, né? O que acontece dentro de você, né? Quais são as possibilidades? E aí eu queria tratar como possibilidade. Por que está aqui? Do que se trata a saúde mental e o adoecimento? Porque para a gente é sempre um sinal. Existe uma certa idealização que vem desse movimento, né, que é maravilhoso de compreender o que é saúde. Então a OMS tem um conceito que é super amplo, que traz lá bem-estar, né, integrado. Isso é maravilhoso, porque a gente já entende que a política pública tem que andar junto. Isso é, né, importante. Mas, para além disso, o que nós temos? Uma certa idealização do que é saúde, inclusive de que ela não envolve sintoma, né? E quando, na verdade, o nosso sistema é muito dinâmico. Se você vive tentando ficar sempre bem, né? Porque nós temos muitos, né? Tem um universo hoje de treinamentos, né? Fique bem, faça exercício, seja produtivo na pandemia, tente partilhar essas tarefas, crie um cronograma de atividades, tente manter sua rotina, tem uma série de manuais, né? E aí você diz, eu vou fazer, por quê? Porque eu quero atender a demanda, meu desejo está ali, eu quero ser reconhecido como alguém que dá conta, como alguém que faz, como alguém que produz, que está nessa lógica, né, que nós vivemos, que é a lógica do capital. Mas aí, o que acontece? Se eu entro nessa lógica de uma maneira inconsciente, principalmente dos sintomas que o meu corpo está me dizendo, que é bem, né, duro, porque esse sistema, né, ele acaba sendo muito cruel com a subjetividade, com o cuidado de si, porque se você tiver que ficar a noite inteira para entregar algo, se você tiver que ficar o tempo inteiro sacrificando o seu final de semana, porque agora você não tem durante a semana, e aí você faz o seu horário de trabalho, né, porque tudo está fluido. Essa lógica ela é muito difícil para ela sacrifica a subjetividade e o autocuidado no ponto que você não consegue nem se ver, né? Você não consegue nem entender que o seu corpo está te emitindo um sinal. Como a professora falou, achei tantas coisas interessantes, né? Ela é maravilhosa, a gente, né, também estou acompanhando, tanta coisa interessante, olha o que ela diz. O Covid, ele não te dá um sintoma que faz você parar imediatamente. Isso é muito perigoso. Eu acho que é a coisa mais perigosa do mundo.
Porque se tem uma sabedoria que o corpo tem, é te dizer que algo está errado. Então, que você está com uma febre, isso está dizendo que você está com vírus. Se você está com uma dor de cabeça, que tem algum processo ali acontecendo. Se você está com algum tipo de diarreia ou qualquer outro sintoma, o seu corpo está dizendo que tem algo que não está bem. Quando a gente fala de saúde mental, a gente tem tantos mecanismos, a gente aprendeu tantos recursos para ficar bem, que isso está cada vez mais difícil a gente se ver nesse processo. A gente entender os sinais que eles estão nos trazendo. Eu coloquei essas mulheres porque são mulheres maravilhosas, são capixabas, são mulheres importantes na minha trajetória, na trajetória mundial. Aqui tem uma humorista por conta de uma questão de assédio, porque eu acho que ainda é uma questão muito grande para as mulheres, né? E os assédios, eles não são só sexuais, eles são morais, eles têm a ver com isso que nós vamos trazer aqui, que eu vou fechar aqui, é essa máscara da feminilidade, que é a mulher ter que usar uma certa posição feminina, que não é o feminino em si, mas para conseguir lidar com isso, que é esse lugar que sempre querem colocar, né, as mulheres, que é seja amável, seja tranquila, seja ok, não reclame, ou então faça isso, faça aquilo, faça tudo, né? E outros elementos que a gente vai discutir mais um pouquinho. E aí, tem uma fala do Dunker que eu acho muito importante. Eu estava lendo um livro dele que ele escreveu sobre depressão, e é um livro que eu indico muitíssimo. Ele fala da própria experiência dele de depressão. Ele é um psicanalista que eu gosto bastante. Ele diz assim: depressão e ansiedade acabam sendo duas formas de sofrer que vão compactando a narrativa a tal ponto que o sujeito acaba se resumindo a sou depressivo. Faz parte da depressão essa demissão de contar sua própria história e dividi-la com o outro. O que quer dizer isso, gente? Que isso que é o sintoma acaba sendo um ponto dentro dessa teia capital, né, e lógica social atual, que faz com que você pense mais de que você tem que fazer alguma coisa em relação à depressão, tomar um remédio, ficar bem, levantar da cama, fazer coisas positivas, sei lá o que você acha que isso seja, né? Mas menos te confrontar com o que ela está dizendo, porque a depressão fala de uma perda de sentido, fala de um esvaziamento. Se você está dentro desse quadro hoje, a ansiedade certamente, né, uma ponta aí, o estresse, o acúmulo de tarefas, e se essa ansiedade tomou um rumo, né, que é o excesso de ansiedade a ponto de virar uma fobia, ou, né, no outro extremo, um desânimo, porque você não tem mais sentido, você não tem mais interesse no que você faz, ou tudo ficou muito custoso, olha para isso, que é isso que é o caminho, então, quando a gente fala de saúde mental, porque isso é um sinal, o seu corpo está dizendo para você, sobre a sua psique, sobre algo que, de alguma maneira, vai apontar para você o caminho não só para você se restabelecer, para você pensar na sua saúde, mas para você pensar em você como projeto de vida, como pessoa, como algo que é muito maior do que, inclusive, a estrutura trabalho, a estrutura família, qualquer coisa que a gente tem inventado na sociedade atual. Nós somos maiores, nós nos esquecemos disso, porque tudo ficou muito grande, né? As formas ficaram muito engessadas sobre o que é viver. E então, o convite aqui, não consigo falar, né, tanto detalhadamente, porque temos um tempo, mas o convite aqui é para você olhar esses sinais, principalmente no que eles estão te remetendo internamente, né? Tanto em termos de sinais de interesse e motivação pela vida, como o nível de ansiedade que é essa, né? E eu vou falar essa porque estamos falando aqui principalmente para mulheres, né? Que é essa que sente sempre que tem que fazer algo, que tem que dar conta de algo, que nunca o que se faz é suficiente, né? Porque esse eu internalizado é muito demandante, né? Ele é perverso, né? A gente sabe disso, que é esse tal desse super-eu. Então, para que você se confronte com esses sinais, não de uma maneira a se distrair deles, a fugir deles, a ir querer resolver eles assim, nesse nível, né, da ação, mas do nível de se perceber o que isso está te trazendo sobre você. O que essa situação de medo, de insegurança, de imprevisível,
o que que é essa situação de maior intimidade agora com a sua família, de maior contato com a sua família? O que que essa perda do laço, porque o trabalho tem uma dimensão que é o laço social, então o seu fazer quando vai para casa perde aquilo que era o laço. E às vezes o sentido do seu trabalho estava no laço, estava nas relações, estava naquilo ali que se fazia ali naquele trabalho. E agora com esse trabalho só, o que que você está se confrontando, né, em você? E isso é uma grande, acho que talvez uma linha que eu sigo muito, que é o DEJUS, né, que é a psicodinâmica do trabalho. Então a gente pensa na clínica do trabalho, então a gente sabe que o trabalho, ele está posto nas relações. Então agora, como que estão essas relações, né? Às vezes é você com você mesmo, em sua tela, e um eu imaginário, que é o outro, que sempre é imaginário, né? Quando está com o outro, mas o outro é espelho, e aí você pode ter esse feedback. E quando você não tem, quando você só fica com a sua fantasia, com o nível da sua fantasia, do que é o que o outro está querendo de você, aonde isso te coloca, né? Então, é um convite para a gente olhar isso, e no caso das mulheres, a Germana está aí com a Marielle, eu acho que achei bacana, super sintonia, né? Mulheres maravilhosas que marcaram, né, a nossa luta como ser, como pessoa, como mulher, enfim. Então, quando a gente fala, né, de estratégias defensivas e no âmbito de gênero, por que está aqui sintoma como máscara? Porque essa que, então, não é mais aquela mulher que ficava em casa. Porque lembra, há uns séculos atrás, a gente poderia dizer, não que isso não aconteça hoje, mas o que está posto hoje? Que é muito mais o fato de que você vai ter que sair de casa trabalhar, né, do que você ficar em casa. Então, hoje nós vivemos essa transição. Então, essa transição colocou a mulher não mais como aquela que tem que assumir a responsabilidade do lar mais do que o homem. Mas ela também tem que trabalhar. Ela ficar só em casa, não sei. Isso não está mais como antigamente. Então, o que é essa feminilidade como máscara? Tem umas autoras, né, que estão trabalhando muito com essa perspectiva de performance e que fala muito sobre as crenças sobre feminino. É onde eu estudo, né? Minha pesquisa de doutorado, eu já vou fazer a defesa agora próxima, né, daqui a alguns meses, e a gente viu, né, minha pesquisa foi com mulheres mexicanas e mulheres brasileiras. E por isso que tem Frida Kahlo lá, a primeira, né? Uma grande representação do feminino, principalmente para a América Latina, né? Para o mundo todo, acho, hoje, né? Mas, assim, que fala dessa que não está mais, que foi a primeira revolucionária, uma das primeiras que disse, não vou ficar em casa, eu vou viver outra vida, eu vou fazer outras coisas, né? Uma das, assim, tivemos várias, conhecidas e desconhecidas, né? Mas que, de uma certa maneira, criou-se uma certa outro lugar para a mulher, que é essa mulher que vai trabalhar, que vai fazer, que vai acontecer. E aonde isso nos coloca, então? Né? Por que está aqui a feminilidade como máscara? Aí tem um caso, para quem quiser pesquisar, da Joan Rivière, uma maravilhosa, uma francesa, que estuda bastante gênero dentro dessa perspectiva do trabalho. E a ela, estudando um caso clínico, ela viu uma mulher que era bem-sucedida, que tinha né, todo o controle sobre a casa, sobre o marido, sobre os filhos, sobre tudo, e começa com essa certa angústia, né, que na psicanálise a gente trabalha com ansiedade como angústia. E começa todo esse processo, né, de angústia, e aonde que estava, né, um caso para a gente olhar para a gente, para olhar para as mulheres, olhar para a nossa situação de saúde mental. Essa mulher, então, que não é mais sexo frágil, que é sexo forte, que então é aquela que faz tudo, que é a Mulher Maravilha, aonde que está nos colocando agora? Quais são as outras questões que estamos nos confrontando, já que essa própria máscara, e aí a máscara como sintoma, por que sintoma? Para ficar um pouco mais claro, né, para essa linguagem, né? Porque é justamente operar nessa lógica de que você tem que ser tudo, que gera mais demanda interna, que faz com que quando você não faça, que você sinta que você falhou, que você fracassou, que você não deu conta. E esse lugar não está sendo fácil para a gente ficar. Então hoje a gente já está lidando com essa feminilidade, já que já mudou, que alguns estudos até chamam de mulheridade, né?
que já mudou, mas que já nos coloca em outro patamar, em outra situação de risco, de situação em relação à saúde mental. E aí, para a gente ir fechando, né, e concluindo o raciocínio, e na pandemia, como que isso se agravou, né? Se a gente já viu que ansiedade, estresse e depressão aumentaram, né? Por que que isso, de uma maneira, né, bem intensa, a gente vê já se agravando em vários níveis? Inclusive em níveis, quanto mais, né, a mulher negra, como a própria Ethel falou, a mulher negra ainda está numa situação que para a própria mulher branca trabalhar, tem uma mulher negra na sua casa trabalhando, né? Tem uma mulher que está cuidando do seu filho, tem uma mulher que está limpando a sua casa. E quem é essa mulher? Né? É uma mulher preta, uma mulher negra, geralmente, pelas nossas situações de desigualdade social, a gente sabe que é esse o lugar que essas mulheres estão ocupando. Então, né, ela vai ficar ainda na ponta do processo, na ponta, né, infelizmente não no topo, mas embaixo dessa ponta, vai sentir os impactos mais profundos, e ainda lidando com algo que é ainda mais arriscado, que é isso da não ter o que comer, né? Como estava vendo agora há pouco, da BBC News, dizendo, né, o Eduardo lá dizendo, olha, uma ONG oferecendo cesta básica porque não tem auxílio, porque essas pessoas não têm como comer, né? Então a gente já está colocando lá no outro extremo esse risco, que não é nem do Covid, é o risco de morrer de fome, né? Então ela vai para o trabalho, sustenta a posição dessa mulher que vai trabalhar fora e que, na verdade, não está fora, está dentro, porque está dentro de casa, né? E que vai estar num cenário com uma demanda, né, que cada vez mais está se misturando com isso que é o cotidiano, que é o familiar, que está confrontando essa mulher com as questões, por exemplo, em relação à afetividade, por isso a gente está vendo um aumento de casos de violência, aumento de divórcio, né? Porque a gente vê o outro com as faces que não são só as bonitas, né? Ou se existe isso, mas se confronta com o pior, né, dos outros. E aí, por que a depressão? Para a gente fechar aqui e abrir para perguntas. Porque a depressão tem sido a máscara possível desse século, e já tem alguns anos que ela está sendo aí a segunda causa de afastamento do trabalho. A primeira são os transtornos neuróticos, né, que são relacionados à ansiedade, a estresse. A segunda é a depressão, acho que justamente pelo fato da depressão ser um processo que decorre disso, né, não é separado. Mas por que então isso? Por que essa máscara? Porque a depressão, ela foge do conflito. Então, quando a gente tem uma polarização, como nós estamos vivendo, a polarização política, a polarização de ideias, a polarização de comportamentos, de atitudes, o que é a depressão? A depressão é isso que volta para si mesmo, né? E diz, eu não quero lidar com o conflito. Então, essa libido que é esvaziada a ponto de você não querer levantar da cama e não querer produzir mais, é justamente isso que se volta para dentro, né? O próprio Freud tem um texto maravilhoso que se chama Luto e Melancolia, que mostra bem esse processo, que se volta para dentro. E aí, quem está de fora diz, você não pode deprimir. Como que você pode não desejar um mundo que tem tanta coisa para ser desejado? Né? Então, você não pode ficar deprimido, você tem que ficar bem. E aí a gente vê toda essa lógica de fique bem, seja feliz, seja ótimo, seja pleno. E cadê o fio do sintoma? Como diria Lacan, o sintoma é uma porta. Então ele nos conduz ao particular. Não existe uma depressão para todos, existe a sua depressão, existe a sua ansiedade, existe o seu estresse. Então, o que eu gostaria de finalizar aqui, perdão se eu acabei ultrapassando em alguma medida, mas é um tema que tem muitas amarrações, ele não é simples, eu não gostaria de trabalhá-lo de uma maneira simples, porque ele não é uma mera informação, né, de que é isso, descritiva, né, mas ele é muito mais dinâmico. Então, que a gente possa olhar esses sintomas, né, e esses sinais, e a sua maneira peculiar. E aí, o que é o autocuidado?
Um autocuidado é você poder olhar sua maneira peculiar de, então, sofrer, de experimentar esse mundo, seja por uma via de sofrimento, seja por uma via de desprazer, né? Mas que você olhe para a sua forma, sua maneira de olhar, né, e viver. Então, queria agradecer imensamente o convite, sua disposição, né, um tema que é muito caro, acho que para todos nós que estamos aqui, obviamente, e para mim, na clínica, com mulheres, com a pesquisa, né, nos estudos sobre sexualidade, e isso tem sido bem interessante. É isso, estou à disposição aqui para perguntas, dúvidas. Boa tarde. Oi, Felipe. Professora, queria agradecer, assim, estar desculpadíssimo por ter passado um pouquinho de tempo, assim, trouxe contribuições muito importantes aqui para a gente, é um tema realmente muito complexo, e essa discussão, ela certamente não vai se encerrar aqui, mas já coloca alguns pontos de reflexão para a gente, né? Principalmente essa questão do lugar do sofrimento hoje, né? Fiquei aqui pensando que nós hoje não temos lugar para esse sofrimento, essa busca de uma felicidade extrema e sem limites e o tempo todo, e a gente acaba não conseguindo escutar o que o sintoma está dizendo, né? Assim, é uma tentativa eterna de abafar isso, e a gente tem visto os resultados que não estão sendo nada positivos, né? Assim, você vê uma alta medicalização e uma tentativa de patologização, né? Assim, até mesmo a gente vê no período da pandemia situações de risco real e uma ansiedade real, e a gente ainda tem, né, tem que lidar com esse risco da patologização dos sintomas, né? Justamente por essa dificuldade de a gente aceitar o sofrimento como condição humana e enfrentar isso, né? Então, eu imensamente agradecida aí pela explanação, muito, muito interessante. A gente tem aqui algumas questões, a doutora Alzeni colocou aqui, eu vou ler, tá, para você, e vamos respondendo, eu vou fazendo outras questões. O Dunker, sobre a questão da depressão, li uma entrevista na BBC News por Amanda Montalvão Veloso, onde fica claro que essa relação doentia tem como fator a menor valia do ser humano diante da produção e metas. É isso mesmo? E na sua tese de doutorado, focou no trabalho da mulher? Eu posso ir respondendo, né? Sim, claro, vai fazendo. Exatamente. O Dunker, eu não imaginava que ele tinha sido... ele tem um livro que eu acho que é bacana, quem principalmente se interessou, né? O Dunker, eu acho que é uma leitura assim, maravilhosa. A questão que ele traz, que eu acho que é bem bacana e que está posto nas relações de trabalho, é o fato, sim, da gente ter transformado o desejo em meta. E isso é uma questão muito importante da gente pensar. Porque o desejo, que seria o objetinho A do Lacan, né? O que é o objetinho A? Eu não tenho meu desejo, eu não posso realizar o meu desejo, né? Primordial primeiro, né? Então eu vou comprar, então eu vou trabalhar, então eu vou produzir, então eu vou de alguma maneira me satisfazer com esses significantes da vida. Então, na relação que é capital, o que nós temos? Nós temos aí, que o capital sacou muito bem, né? Vamos pegar o desejo e vamos colocar ele a serviço do capital, né? E foi, inclusive, o próprio sobrinho do Freud teve uma contribuição para isso, né? Ele foi um dos que estudou a questão da relação, por exemplo, do desejo nas propagandas. Ele deu um boom, assim, nisso, né, nos Estados Unidos. Nem se colocavam personalidades nas propagandas. Ele, através dos estudos dele, desse nexo, começaram a colocar lá, né? Olha, você não deseja um produto, você deseja ter a vida daquela pessoa.
aquela felicidade, aquela satisfação. Então, o Capital, ele fez isso. Ele conseguiu, né, eu já diria Marx, acho que Marx, né, nunca foi tão atual, apesar de todas as controvérsias, mas que ele conseguiu amarrar isso. Essa lógica ainda está assim? Não. É para todo mundo assim? Não. Porque, por exemplo, a gente tem estudado nos estudos, né? Eu faço parte de um grupo de estudos que é o Psilax da UFMG, e a gente tem estudado, por exemplo, já uma mudança na subjetividade. Inclusive, o Édipo Rei, que é esse mito primordial que a gente fala quando a gente fala de desejo, né, e da constituição da sexualidade, ele tem ido para o último, porque a mitologia continua. Então, agora a gente já está falando do Édipo, que é a queda do Édipo, que é o Édipo desmentido, né, que é quando ele vai já cego para Tebas, ou seja, uma ótica do perverso. Vocês, né, maravilhosos, estão aí falando sobre trabalho. Tudo isso que toda essa legislação que está mudando, ela impacta na subjetividade. Quem tem um trabalho que tem direitos, pode até se linkar isso dessa maneira. Então, minha meta é igual ao meu desejo. E o trabalho que não mais se responsabiliza pelo trabalhador? Será que é possível de eu me linkar a ele da mesma maneira? Não. Então, as lógicas do desejo, elas estão mudando conforme as lógicas também de vinculação trabalhista. Então, hoje a gente tem um movimento aí dos outsourcings, das terceirizações, de todas essas perdas de direitos que vocês, melhor do que nós, sabemos, né? E aí, a lógica de vinculação ao trabalho não é mais a mesma. Não é mais possível que todo mundo se vincule, por exemplo, da mesma maneira. Mas é nessa lógica da pergunta, o Dunker está falando sobre isso. Nessa lógica que eu tenho um reconhecimento do outro no que eu faço, aquilo que eu faço, a meta do que eu faço se transformado no próprio desejo. Só que é um desejinho, como diria Lacan, objetinho, que sempre vai ser substituído. Por isso você termina uma demanda, amanhã você tem outra, e você sempre está querendo cumprir todas as demandas. Então é mais ou menos nessa ótica, mas a gente não pode engessar também que sempre está nessa relação de mais-valia dessa maneira, porque a mais-valia, que essa exploração, ela vai ser sentida diferente com lógicas de trabalho e vinculação diferentes, que é o que a gente está vendo aí nessa mudança de legislação trabalhista, né? Então, só para aproveitar que é um tema muito atual que a gente tem estudado, por exemplo, nessas novas formas de vinculação no trabalho, né? Eu não estou escutando, não escuto a Doroteia, só eu. Desculpa, eu estava sem o som. Eu estava sem o som, desculpa. Nós temos uma pergunta agora do Dr. Ney. Como quem sofre pode fazer para comunicar a quem convive com ele que medir o sofrimento não é possível? E o que lhe parece banal pode ser difícil para o outro, aqui ele coloca. Que pergunta, Ney? Que pergunta maravilhosa, né? Por quê? Porque a medida do afeto é justamente, essa medida é justamente a falta do nexo causal que a gente tem tanta dificuldade quando a gente fala de afastamento do trabalho. Então, a gente tem, no grupo da UFES, a gente tem um grupo que estuda, por exemplo, especificamente suicídio e trabalho. Então, até hoje, com suicídios que já foram 30 dentro de uma mesma empresa, a gente ainda não consegue estabelecer nexo causal entre suicídio e trabalho. Olha só. Por quê? Porque o sofrimento é invisível. E eu não posso nem sempre ver o que o outro tem. Eu vejo quando ele está com o pé quebrado, com um fachado, com um pulmão que não está funcionando, com uma tosse, mas eu não sei quando é o afeto, quando é o sofrimento, como é que isso se constitui. E aí, como nessa relação se aproximar disso, numa relação íntima que talvez seja mais possível, né? Principalmente para quem convive com você afetivamente, né? Aí é o grande mistério das relações, porque se eu faço laço com o outro, e é no laço que eu me faço, né, inclusive como sujeito,
como que eu me faço compreender diante do outro, né? Isso fala da forma como eu estou me relacionando com o outro e comigo mesmo. Então, por exemplo, na análise, a gente sempre começa pelo próprio sujeito, porque eu não posso conseguir fazer com que o outro compreenda o que eu estou vivendo. O que eu posso é eu seguir uma certa possibilidade em mim de dar algum grau de consciência sobre o que eu sinto, sobre como eu sinto, como eu me movo no mundo, como eu, né, sofro. Então, eu acho que o primeiro passo é a pessoa se compreender nela como é esse sofrimento. Que aí ela consegue passar para a palavra, que é outro processo, né? Que é de comunicar ao outro, então, o que em mim já está mais palpável. Porque se em mim não está muito palpável, nem eu sei bem aonde dói. Nem eu sei bem o que está acontecendo comigo. Então, eu acho que um caminho é esse. Eu lembro que ele me contou que faz parte lá do CVV. Eu acho que uma das possibilidades grandes nesse momento, inclusive vou reforçar, maravilhosas, né? No momento que não tem escuta possível dentro de casa, que você não consegue fazer o outro compreender, talvez buscar um serviço que alguém que já está mais aberto a um certo tipo de escuta, que é compreender o sofrimento. Mas comunicar o outro e ter uma expectativa de que o outro te compreenda pode ser uma cilada, porque nem sempre o outro é capaz de te compreender. Então, por isso que é sempre importante que a gente olhe primeiro para a gente, porque não sei, o outro eu não sei, é um território desconhecido, né? Mas eu acho que o caminho é tornar mais palpável isso, então, que você sente, como você vive, como significa para você a vida e os laços que você está estabelecendo nesse momento, né? Acho que pode ser um caminho, né? Assim, não é uma resposta, mas é um caminho, assim, né? Bom, a gente está, infelizmente, o nosso tempo aqui está esgotado, né? Assim, certamente daria margem aí para muita discussão, mas a gente vai precisar encerrar o evento aqui. Eu queria novamente agradecer, né, a você, professora Jaqueline, por ter aceito o nosso convite, e vou passar a palavra para a doutora Germana para ela encerrar o nosso evento. Doutora Germana está sem áudio. Ai, pela segunda vez. Doutora Jaqueline, é um prazer ouvi-la aqui hoje, explanando para a gente com muita clareza, muita sensibilidade, um assunto que está na ordem do século, né? Depressão, especialmente em meio a uma pandemia que agravou essa situação. Fiquei muito feliz da Doroteia ter destacado um fato que para mim me incomoda muito, e também fez parte da sua fala, que é a possibilidade de sofrimento, né? Nos permitir sofrer numa sociedade, né, capitalista, um sistema capitalista que não nos deixa sofrer, que nós temos que ter sucesso e que nós temos que dar respostas, né? Então, permitir isso, como a Doroteia muito bem destacou, é muito importante. E foi um prazer enorme recebê-la aqui para a gente poder refletir, né, sobre esse assunto. Momento de reflexão, né? A primeira palestra e essa também. E eu queria agradecer a todo mundo que participou, que nos prestigiou, que fez perguntas, que nos incentivou para estar aqui hoje. Especialmente a Comissão de Incentivo à Participação Feminina, né, o NEI, que nos ajudou e nos apoiou desde o início, o presidente do tribunal, Mancília, que também nos apoiou, a Cleide, a Doroteia, também a Ejude, né, que prontamente nos atendeu e viabilizou esse evento, né, a diretora da escola, a desembargadora Wanda, o Pedrini, a Marta Aurélia e o Felipe, que nos ajudaram aqui no dia de hoje. Um abraço para todo mundo, vamos enfrentar isso juntos e até uma próxima, professora Jaqueline.
agradeço imensamente o convite e desejo, né, que todos se cuidem, e é isso, vamos seguindo e sobrevivendo, como diz a professora Ethel, né, sobreviver até a vacina para a gente ter possibilidades futuras, né, é isso aí, estou à disposição. Obrigada.